Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Capítulo 15. A concepção imaculada de Maria, Mãe de Deus, pela virtude do poder divino. Continuação da leitura da mística Cidade de Deus. A divina sabedoria já preparara tudo para fazer surgir a Mãe da Graça, ilesa da mancha que contaminava toda a natureza. Estava completo o número dos antigos patriarcas e profetas, e estabelecidos os altos montes sobre os quais seria edificada esta mística cidade de Deus. Salmo 86, 2. Com o poder de sua destra, reservara incomparáveis tesouros de sua divindade, para dotá-la e enriquecê-la. Para sua escolha, custódia e serviço, estavam designados 1000 anjos fidelíssimos à sua rainha e senhora. Preparou-lhe uma estirpe real e nobilíssima da qual descendesse, e escolheu-lhes pais perfeitíssimos dos quais diretamente nascesse. Se naquele século houvera melhores e mais idôneos para serem pais daquela que o mesmo Deus escolhia por mãe, os teria eleito o Altíssimo. Preparação dos pais. Preparou-os com abundantes graças e bênçãos de sua destra, e os enriqueceu com todo gênero de virtudes, luz da divina ciência e dons do Espírito Santo. Depois de haver anunciado aos 2 santos, Joaquim e Ana, que teriam uma filha admirável e bendita entre as mulheres, executou-se a primeira concepção, a do corpo puríssimo de Maria. Quando se casaram, tinha Santa Ana 24 anos e Joaquim 46. Depois do matrimônio, passaram 20 anos sem ter filhos. E assim, no tempo da concepção da filha, contava a mãe 44 anos e o pai 66. Ainda que essa concepção realizou-se pela ordem comum das demais, a virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita e desordenada. Deixou-lhe apenas o necessário para a natureza administrar a devida matéria, a formação do corpo mais perfeito que jamais houve, nem poderá haver em pura criatura. Natureza e graça na concepção de Maria. Moderou Deus a natureza dos pais e a graça antecipou-a, para que no ato não houvesse culpa nem imperfeição, mas virtude e merecimento. O modo foi o natural e comum, porém controlado, corrigido e aperfeiçoado com a força da divina graça para esta produzir seu efeito sem estorvo da natureza. Na Santíssima Ana resplandeceu mais a virtude do alto pela sua natural esterilidade. De sua parte, a cooperação foi milagrosa no modo e na substância mais pura, porque sem milagre não poderia conceber. A concepção operada só pela ordem natural não depende imediatamente de causas sobrenaturais, mas somente dos pais. Concorrem naturalmente para o efeito da propagação e também administram a matéria com imperfeição e sem medida determinada. Nesta concepção, porém, ainda que o pai não fosse naturalmente fecundo, pela idade e temperança, já estava com uma natureza corrigida e quase nativa. Por isto foi pela divina virtude animada, reparada e prevenida, de modo que pôde agir de sua parte com toda perfeição e medida das potências. E proporcionalmente à esterilidade da mãe. Em ambos cooperaram a natureza e a graça, aquela controlada e apenas indispensável, e esta superabundante, poderosa, excessiva, para
sobrepujar a natureza, não a suprimindo, mas realçando-a e melhorando-a por modo milagroso. Desta maneira, foi notório que a graça tomara por sua conta essa concepção, servindo-se da natureza apenas um indispensável, para que esta inefável filha tivesse pais naturais. Santana era estéril, concebeu por milagre. O modo de superar a esterilidade da Santa Manhana não foi restituindo-lhe a natural capacidade que lhe faltava para conceber, mas que assim restituía concebesse como as demais mulheres, sem diferença. O Senhor agiu sobre a potência estéril de outro modo mais milagroso, para que administrasse a matéria natural da qual seria formado o corpo. A potência e a matéria foram naturais, mas a maneira de agir foi por milagrosa intervenção da virtude divina. Cessando o milagre desta admirável concepção, permaneceu a mãe em sua antiga esterilidade para não conceber mais, porque nada foi tirado ou acrescentado à sua natural incapacidade. Este milagre, parece-me, pode-se explicar por aquele que operou Cristo Senhor nosso. Mateus 14, 29, quando São Pedro andou sobre as águas. Para sustentá-lo, não foi necessário endurecê-las, nem transformá-las em cristal ou gelo sobre o qual qualquer pessoa poderia andar, sem outro milagre do que o de endurecê-las, sem transformá-las em duro gelo. Nelas, agindo milagrosamente, pôde o Senhor fazer que sustentasse o corpo do apóstolo. Passado o milagre, as águas permaneceram líquidas como estavam antes, enquanto São Pedro andava sobre elas, tanto que em certo momento começou a afundar-se. Isto prova que, sem alterar sua natureza, o milagre se operou mediante uma influência especial. Na concepção de Maria, a graça superou a natureza. Muito semelhante a este, ainda que mais admirável, foi o milagre de Ana, mãe de Maria Santíssima, conceber. Foram seus pais dirigidos pela graça tão abstraídos da concupiscência e deleite que faltou aqui a culpa original ou acidente imperfeito, que ordinariamente acompanhava a matéria ou o instrumento pelo qual se comunicava. Só existiu a matéria despida de imperfeição, sendo meritória a ação. Por esta parte, pôde bem resultar sem pecado esta concepção, tendo também a divina providência, assim determinado. Reservou o Altíssimo este milagre somente para aquela que seria sua digna mãe, sendo conveniente que no essencial de sua concepção fosse engendrada pela ordem dos demais filhos de Adão. Foi devido e convenientíssimo que, respeitada a natureza, com ela cooperasse a graça em toda sua virtude e poder. Em Maria, a graça deveria ostentar-se mais eficaz do que em Adão e Eva e toda a sua descendência, pois foram eles os causadores da corrupção da natureza com sua desordenada concupiscência. Perfeição do corpo de Maria. Nesta formação do corpo puríssimo de Maria, andou tão vigilante ao nosso modo de ver a sabedoria e o poder do Altíssimo, que o plasmou com exato peso e medida na quantidade e qualidade dos 4 humores naturais: sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. A proporção perfeitíssima desta compleição deveria ajudar, sem impedimentos, as operações da alma tão santa como a que animaria este corpo. Este milagroso temperamento foi depois, como princípio e causa em seu gênero, para a serenidade e paz que conservaram as faculdades da Rainha do Céu durante toda a sua vida. Nenhum destes humores lhe faria guerra nem contradição, nem predominaria sobre os outros, mas ajudava-se
ajudavam-se e serviam-se reciprocamente para a conservação daquele ordenadíssimo organismo sem corrupção e deteriorização alguma. Jamais as sofreu o corpo de Maria Santíssima. Não lhe faltou nem lhe sobrou coisa alguma. Todas as qualidades e quantidades lhe foram sempre proporcionadas e justas, sem mais nem menos umidade ou secura do que a necessária para a sua conservação, sem mais calor do que o bastante para a sua defesa e combustão, sem mais frialdade do que a exigida para refrigerar e arejar os demais humores. O corpo de Maria era extremamente sensível. Pelo fato de sua admirável constituição, não deixou este corpo de sentir as inclemências do calor, frio e demais influências dos astros. Por ser mais medido e perfeito, tanto mais sentia qualquer excesso contrário, por ter menos com que dele se defender. Ainda que em tão admirável compleição, os contrários achavam menos em que agir e alterar tudo pela sua delicadeza, era mais sensível no pouco que outros corpos no muito. Aquele milagroso corpo em formação no ventre de Santana, antes de ter alma, não era capaz de dons espirituais, mas o era para os dons naturais. Estes lhe foram concedidos por ordem e virtude sobrenatural com tais condições como convinham, para o singular fim a que se ordenava aquela formação, superior a qualquer ordem da natureza e graça. Deste modo lhe foram dadas compleições e potências tão excelentes que a natureza só por si jamais poderia formar outras semelhantes. Maria mais perfeita que Adão e Eva. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, formados pela mão do Senhor com as condições convenientes a seu estado de inocência e justiça original, seriam superiores em excelência aos seus próprios descendentes, caso os tivessem naquele mesmo estado, porque as obras produzidas diretamente por Deus são mais perfeitas. Semelhantemente, com mais excelente e superior modo, operou sua onipotência na formação do corpo virginal de Maria Santíssima. Empregou nele providência e graça tanto maiores quanto esta criatura excedia, não somente aos primeiros pais que tão logo haviam de pecar, mas ainda todo o resto das criaturas corporais e espirituais. Ao nosso modo de entender, pôs Deus maior atenção em compor aquele corpinho de sua mãe, do que na criação de todos os orbes celestes e quanto eles encerram. Por esta regra se hão de começar a medir os dons e privilégios desta cidade de Deus, desde os primeiros alicerces e fundamentos sobre os quais começou a se elevar sua grandeza, até chegar a ser a mais próxima e imediata da infinidade do Altíssimo, isenção do pecado e de sua concupiscência. Nesta miraculosa concepção, esteve absolutamente inatingível ao pecado e à sua concupiscência. Não tocou a aurora da graça, a autora da graça, sempre distinguida e tratada com esta dignidade. Além disso, seus pais, ao concebê-la, receberam o controle da concupiscência para que ela não se excedesse. Não devia perturbar a natureza, que nesse caso estava sujeita à graça e apenas servia de instrumento ao Supremo Artífice, Senhor das leis tanto da natureza como da graça. Assim, desde daquele momento, já começava a destruir o pecado e minar e abater a fortaleza daquele forte armado. Lucas 11:22, para derrubá-lo e despojá-lo do que tiranicamente usurpara. Desenvolvimento do corpo de Maria até a infusão de sua alma. A primeira concepção do corpo de Maria Santíssima sucedeu no domingo, correspondente ao dia da criação dos anjos, de quem seria a Rainha Senhora, superior a todos. Para a formação e crescimento dos demais corpos são necessários, segundo a ordem comum e natural, muitos dias para se organizarem e receberem a última disposição para neles ser infundida a alma racional. Dizem que para o sexo masculino se requer 40 e para o feminino 80,
mais ou menos conforme o calor natural e organismo das mães. Na formação corporal de Maria Santíssima, a virtude divina apressou o tempo natural, o que em 80 dias foi nos que naturalmente eram necessários, se havia de fazer, foi mais perfeitamente organizada em 7. Durante eles foi preparado aquele milagroso corpo, com o devido crescimento no seio de Santa Ana para receber a alma santíssima de sua filha, Senhora e Rainha Nossa. Criação da alma de Maria. No sábado seguinte a esta primeira concepção, fez-se a segunda, criando o Altíssimo a alma de sua mãe e infundindo-a em seu corpo. Surgiu no mundo a pura criatura mais santa, perfeita e agradável aos seus olhos, de quantas criou e criará até o fim do mundo e por suas eternidades. Empregou o Senhor misteriosa atenção em relacionar esta obra com a criação de 7 dias referida no Gênesis. Realizando aquele simbolismo, sem dúvida descansou, depois de haver criado a suprema criatura, com a qual dava princípio a encarnação do Verbo e a redenção do gênero humano. Para Deus e para as demais criaturas, este dia foi festivo e de repouso. A alma de Maria foi criada num sábado. Por causa desse mistério da concepção de Maria Santíssima, ordenou o Espírito Santo que na Santa Igreja o sábado fosse consagrado à Virgem. Foi o dia em que ele fez o maior benefício, criando sua alma santíssima e unindo ao corpo, sem resultar o pecado original nem efeito seu. O dia de sua conceição, celebrado hoje na igreja, lembra não o da primeira conceição do corpo, mas o da segunda, a saber, a infusão da alma. Desde esta conceição até a natividade, esteve 9 meses exatos no seio de Santa Ana. Nos 7 dias antes da infusão da alma esteve só a matéria, organizando-se e se dispondo pela virtude divina. Deste modo, a criação de Maria correspondeu à criação de todas as criaturas que formaram o mundo em seu princípio e vem narrada por Moisés, Gênesis 1:1. O instante da criação e infusão da alma de Maria Santíssima foi aquele no qual a Beatíssima Trindade, com maior afeto e amor do que quando refere Moisés, Gênesis 1:26, disse aquelas palavras: façamos Maria a nossa imagem e semelhança, nossa verdadeira filha e esposa, para a mãe do unigênito da substância do Pai. Aparecimento de Maria, novo céu e nova terra. Com a força desta divina palavra e do amor com que procedeu da boca do Onipotente, foi criada e infundida no corpo de Maria Santíssima sua alma felicíssima. No mesmo instante encheu-a de graças e dons superiores, dos quais mais altos serafins dos céus, sem ter existido momento no qual se encontrasse despida ou privada do amor, amizade e luz de seu Criador. Não pôde tocá-la a mancha e obscuridade do pecado original, mas achou-se em perfeitíssima e suprema justiça, superior à de Adão e Eva ao serem criados. Foi-lhe também concedido o perfeitíssimo uso da razão, correspondente aos dons da graça que recebia, a fim de não ficarem um só instante inativos, mas para desde logo produzirem admiráveis atos de sumo agrado para seu Criador. Na inteligência e luz deste grande mistério, confesso-me absorta. Enquanto o coração, por minha incapacidade para explicá-lo, se desfaz em afeto de admiração e louvor, minha língua emudece. Vejo construída e enriquecida a verdadeira arca do testamento, colocada no templo de mãe estéril com mais glória de sua figurativa na casa de Obededom. Segundo Reis 6, 11, 12. Na de Davi e no templo de Salomão. Vejo edificado o altar no Sancta Sanctorum, onde verá oferecido o mistério sacrifício, o primeiro sacrifício que vencerá e aplacará a Deus. Vejo a natureza sair de sua ordem para ser ordenada. Vejo estabelecer-se novas leis contra o pecado, não sendo observadas as comuns quer da culpa, quer da natureza, quer da mesma graça. Começa a existência de novos céus e nova terra, sendo o primeiro deles o seio de uma humilde mulher. Nele concentra sua atenção a Santíssima Trindade,
Assistem numerosos cortesãos do antigo céu e 1000 anjos são destinados para fazer guarda ao tesouro de um animado corpozinho do tamanho de uma abelhinha. Não se duvide da Imaculada Conceição. Nesta nova criação, ouço ressoar com mais força aquela voz do Criador ao dizer, comprazendo-se na obra de sua onipotência, que ela é muito boa. Gênesis 1:31. Com humildade, aproxime-se desta maravilha a fraqueza humana. Confesse a grandeza do Criador e agradeça o novo benefício concedido a toda a linhagem humana, recebendo sua reparadora. Termine já os indiscretos dedos e porfias vencidos pela luz divina. Se a bondade infinita de Deus, conforme me foi mostrada na conceição de sua Mãe Santíssima, olhou para o pecado original com ira e repugnância, se gloriou de ter justa causa e oportuna ocasião para repeli-los e vedar sua corrente com a ignorância humana, pôde parecer bem o que Deus foi tão aborrecível? Efeitos em Santana. No momento de infundir a alma no corpo desta Divina Senhora, quis o Senhor que Ana, sua Santa Mãe, sentisse de modo altíssimo a presença da divindade. Cheia do Espírito Santo, repleta interiormente de júbilo e devoção superiores às suas forças ordinárias, foi arrebatada no soberano êxtase. Nesse recebeu altíssimas inteligências dos ocultos mistérios e louvou ao Senhor com novos cânticos de alegria. Estes efeitos lhe duraram até o fim da vida. Foram, todavia, maiores durante os 9 meses que trouxe em seu seio o tesouro do céu. Durante este tempo, esses benefícios foram-lhe renovados mais frequentemente e acompanhados pela inteligência das divinas Escrituras e de seus profundos mistérios. Ó mulher felicíssima, chamem-te bem-aventurada e louvem-te todas as nações e gerações do mundo. Capítulo 16. Hábitos das virtudes com que o Altíssimo dotou a alma de Maria Santíssima. Primeiros atos que delas praticou no seio de Santa Ana, a Mãe de Deus começa a me dar doutrina para sua imitação. Maria recebe as torrentes de graça. Dirigiu Deus a impiedosa corrente de sua divindade. Salmo 45:5. Para alegrar esta mística cidade da alma santíssima de Maria. Fê-la brotar da fonte de sua infinita sabedoria e bondade, que o levara a depositar nesta Divina Senhora os maiores tesouros de graças e virtudes, jamais vistas e concedidas a qualquer outra criatura. A hora de lhes entregar em posse foi o mesmo instante em que ela começou a existir. Então realizou onipotente com plena satisfação e gosto o desejo que desde a eternidade conservava como suspenso até chegar ao tempo propício para satisfazê-lo. Assim o fez este fidelíssimo Senhor, derramando na alma santíssima de Maria, no instante de sua conceição, todas as graças e dons em tão eminente grau como nenhum santo, nem todos juntos puderam receber, nem língua humana pode explicar. As virtudes teologais. Como esposa que descia do céu, Apocalipse 21:2, foi adornada com todo gênero de hábitos infusos. Não foi, porém, necessário que desde logo os exercitasse todos, mas somente aqueles que podiam e convinham ao estado em que se encontrava no seio materno. Em primeiro lugar, foram as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que tem Deus por objeto. Exercitou-as imediatamente, conhecendo a divindade por modo altíssimo da fé, todas as suas perfeições e infinitos atributos, a trindade e a distinção das pessoas, sem que este conhecimento impedisse outro que recebeu do mesmo Deus, conforme logo direi. Exerceu também a virtude da esperança, que aspira a Deus como objeto de toda bem-aventurança e último fim. A
aquela alma santíssima logo se elevou com intentíssimos desejos de a ele se unir, sem interromper um só instante esta inclinação, para se voltar a outra coisa. A terceira virtude é a caridade, que se dirige a Deus como infinito e sumo bem. Praticou no mesmo instante com o qual, com tal intensidade e estima da divindade, que a tão eminente grau não poderão chegar todos os serafins com seu maior ardor e virtude. As virtudes morais naturais. As outras virtudes que adornaram e aperfeiçoam a parte racional da criatura, teve-as no grau correspondente às teologais. As virtudes morais e naturais, teve-as em grau milagroso e sobrenatural. Muito mais altamente, na ordem da graça, recebeu os dons e frutos do Espírito Santo. Recebeu ciência infusa e hábitos de todas as artes naturais, e conheceu todo o natural a sobrenatural que conveio à grandeza de Deus. Desde o primeiro instante, no ventre materno, foi mais sábia, mais prudente, mais ilustrada e capaz de Deus e de todas as suas obras, do que todas as criaturas têm sido, nem serão eternamente, exceto seu Filho Santíssimo. Esta perfeição consistiu não somente nos hábitos que lhe foram infundidos em tão alto grau, mas também em seus respectivos atos, de acordo com sua condição e excelência, e conforme naquele instante os pôde exercitar mediante o poder divino, que nisso não se cingiu a outra lei, senão a de seu divino beneplácito. Maria pratica as virtudes teologais. A respeito de todas as virtudes e graças e seu exercício, muito se falará no decurso dessa história da vida santíssima de Maria. Aqui explicarei somente algo do que praticou no instante de sua conceição, com os hábitos que lhe foram infundidos e a luz na qual então os recebeu. Com os atos das virtudes teologais, conforme falei, pela virtude da religião e as demais cardeais que lhe seguem, conheceu a Deus em si mesmo e como Criador e remunerador. Com heróicos atos o reverenciou, louvou e agradeceu por havê-la criado. Amou, temeu, adorou, oferecendo-lhe sacrifício de magnificência, louvor e glória pelo seu ser imutável. Conheceu os dons que recebia, ainda que alguns lhe foram ocultos, e afetuosamente agradeceu a todos com profunda humildade e prostrações corporais, não obstante o pequenino corpo que então possuía no seio materno. Com estes atos, mereceu mais naquele estado do que todos os santos no cume da perfeição e santidade. Conhecimento da divindade. Além dos atos da fé infusa, recebeu outro conhecimento do mistério da divindade e Santíssima Trindade. Não a viu intuitivamente, naquele instante de sua conceição, ao modo dos bem-aventurados. Viu-a abstrativamente com outra luz e visão inferior à visão beatífica, porém superior a todos os outros modos com que Deus pôde manifestar e se manifesta ao entendimento criado. Foram-lhes dadas umas espécies da divindade tão claras e manifesta que nelas conheceu o ser imutável de Deus e nele todas as criaturas com maior luz e evidência do que uma criatura é conhecida por outra. Foram estas espécies como um espelho claríssimo no qual resplandecia toda a divindade e nelas criaturas. Com esta luz e espécie da natureza divina, viu e conheceu todas em Deus, com maior distinção e clareza que por outras espécies ciências infusa, as conhecia em si mesmas. Conhecimento das criaturas. Por todos estes modos, conheceu desde o instante de sua conceição todos os homens e os anjos com suas ordens, dignidades e operações, e todas as criaturas irracionais com suas naturezas e propriedades. Conheceu a criação, estado e
ruína dos anjos, a justificação e glória dos bons, a queda e castigo dos maus, o primeiro estado de Adão e Eva em sua inocência, o engano e miséria que o pecado produziu nos primeiros pais e por elas a toda a descendência humana, o propósito da vontade divina para repará-lo e como essa reparação se aproximava, dispondo-se a ordem e natureza dos céus, astros, planetas e elementos. Conheceu o purgatório, o limbo e o inferno. Compreendeu que todas as coisas foram criadas pelo poder divino e por ele também mantidas e conservadas unicamente por sua infinita bondade, sem delas ter necessidade alguma. Acima de tudo, teve altíssima compreensão sobre o mistério que Deus realizaria, fazendo-se homem para redimir todo o gênero humano, enquanto deixara os maus anjos sem esse remédio. Louvor a Deus! Ao passo que a alma santíssima de Maria, no instante em que foi unida ao corpo, ia conhecendo todas estas maravilhas, foi também realizando heróicos atos de virtudes, louvor, glória, adoração, humildade, amor de Deus e dor pelos pecados cometidos contra aquele sumo bem que conhecia por autor e fim de tantas obras admiráveis. Ofereceu-se logo como sacrifício aceitável ao Altíssimo, começando desde aquele momento com fervoroso afeto a bendizê-lo, amá-lo e reverenciá-lo. O quanto viu que nisto faltaram, tanto os maus anjos como os homens. Aos santos anjos, de quem já era rainha, pediu que a ajudassem a glorificar o Criador e Senhor de todos, e que pedissem também por ela. Maria e os anjos. Mostrou-lhes ainda o Senhor, naquele instante, os anjos da guarda que lhe destinara. Vendo-os, honrou-os com benevolência e os convidou para alternadamente louvarem o Altíssimo com cânticos de louvor. Avisou-lhes que seria este o ofício que desempenhariam com ela, todo o tempo de sua vida mortal, durante a qual iriam assisti-la e guardá-la. Conheceu também toda a genealogia e todo o resto do povo escolhido de Deus. E quão pródigo havia sido Sua Majestade nos dons, graças e favores que havia concedido aos seus patriarcas e profetas. Aquele corpozinho, no instante que recebeu a alma santíssima, era tão pequeno que mal se poderiam perceber seus sentidos exteriores. Apesar disso, para não faltar excelência alguma das que poderiam engrandecer a escolhida, para a Mãe de Deus, ordenou seu poder que chorasse ao conhecer a queda do homem. Derramou lágrimas no seio de sua mãe, pela dor que lhe causou o conhecimento da gravidade do pecado contra o sumo bem. Intercessão de Maria pela redenção dos homens. Com este milagroso afeto, pediu logo no primeiro instante de sua existência a salvação dos homens, começando seu ofício de medianeira, advogada e reparadora. Apresentou a Deus os clamores dos santos pais e dos justos da terra, para sua misericórdia não adiar mais a salvação dos mortais a quem considerava seus irmãos. Antes de conviver com eles, já os amava com ardentíssima caridade, e assim que começou a existir, também começou a ser sua benfeitora, graças ao amor divino e fraterno que ardia em seu abrasado coração. Estas súplicas foram aceitas pelo Altíssimo com mais agrado que todas as dos santos anjos, e assim foi dado a entender aquela que era criada para a mãe do mesmo Deus. Ainda que por ora ela o ignorasse, conheceu entretanto o amor de Deus pelos homens e seu desejo de descer do céu para os redimir. Era justo que, para apressar esta vinda, atendesse mais aos rogos e petições daquela criatura para a qual principalmente vinha, e de quem receberia a natureza humana. Nela iria realizar esta obra a mais admirável e a finalidade última de todas as outras. Outras súplicas de Maria. No instante de sua conceição, pediu também por seus pais naturais Joaquim e Ana. Antes de os ver com o corpo, viu-os e conheceu-os em Deus, exercitando logo com eles a virtude do amor, reverência e gratidão filial, reconhecendo-os por causa segunda de seu amor natural.
Fez ainda outras muitas súplicas em geral e em particular por diversas intenções. Com a ciência infusa que possuía, compôs cânticos de louvor em sua mente e coração, por haver encontrado na entrada da vida a dracma preciosa. Lucas 15, 9. Que nós todos perdemos em nossa origem. Achou a graça que lhe saiu ao encontro, e a divindade que a esperava nos umbrais da natureza. Sabedoria 6,15. No primeiro instante de seu ser, deparou com um nobilíssimo objeto que moveu e estreitou suas potências, porque só para ele foram criadas. Havendo de ser suas, em tudo e por tudo eram-lhes devidas primícias de seus atos, a saber, o conhecimento e o amor divino. Nesta senhora não houve, desde que começou a existir, um instante sequer sem o conhecimento de Deus, sem o amor deste conhecimento e sem o merecimento deste amor. Em tudo isto não houve coisa pequena, nem medida segundo as leis comuns e regras gerais. Tudo foi grande, grande saiu do Altíssimo para continuar a crescer e chegar a ser tão grande que só Deus fosse maior. Ó, que formosos passos foram os teus, filha do príncipe, pois com o primeiro já chegastes à divindade, 2 vezes formosa, porque tua graça e formosura ultrapassa toda formosura e graça. Divinos são teus olhos, e teus pensamentos são como a púrpura do rei, pois roubaste seu coração e ferido por estes cabelos o enlaçastes, e cativo por teu amor o atraístes ao receptáculo de teu virginal seio e coração. Maria ultrapassa os anjos. Neste foi verdadeiramente o lugar onde a esposa do rei dormia, e seu coração velava. Dormiam aqueles sentidos corporais que apenas tinham a forma natural e nem sequer haviam visto a luz do sol, enquanto aquele divino coração, mais incompreensível pela grandeza de seus dons do que pela pequenez de seu físico, velava no tálamo de sua mãe, na luz da divindade que o envolvia e abrasava no fogo de seu imenso amor. Não era conveniente que nesta divina criatura as faculdades inferiores operassem antes que as superiores da alma, nem que esta tivesse operação inferior ou igual a qualquer outra criatura. Se o agir correspondesse ao ser de cada coisa, aquela que sempre era superior a todas na dignidade e excelência, também deveria operar com equivalente superioridade a toda criatura angélica e humana. Não lhe deveria faltar a excelência dos espíritos angélicos, que logo no momento da criação usaram de suas faculdades. Esta grandeza e prerrogativa se devia a quem era criada para sua rainha e senhora, com tanto maior vantagem. Hebreus 1:5. Quanto o nome e ofício de mãe de Deus excede ao de servo, e o de rainha ao de súdito. A nenhum dos anjos disse o verbo: Tu és minha mãe, nem algum deles pôde dizer a ele: Tu és meu filho. Somente entre Maria e o Verbo eterno houve esta mútua relação, e por aqui se há de medir e investigar a grandeza de Maria, como o apóstolo mediu a de Cristo. Maria pôde ser contemplada, mas não explicada. Escrevendo estes segredos do rei, quando já é honorífico revelar suas obras, confesso minha rudez e limitação de mulher, e me aflijo por falar com termos comuns e vazios que não exprimem o que entendo na luz que sobre estes mistérios minha alma recebe. Necessários seriam, para não ofender tanta grandeza, outras palavras, razões e vocábulos particulares e apropriados, desconhecidos por minha ignorância. Mesmo se existissem, excederiam e oprimiriam a humana fraqueza. Reconheça-se, pois, incapaz para fixar a vista deste divino sol, que com os raios de divindade desponta no mundo,
ainda que encoberto pela nuvem do seio materno de Santa Ana. Se queremos que nos deem licença para ver de perto esta maravilhosa visão, cheguemos livres e despidos, uns da natural covardia, outras do temor e timidez, ainda que seja com pretexto de humildade. Todos, porém, com suma devoção e piedade, afastados do espírito de contenda. Romanos 13:13. Assim nos será permitido ver de perto o fogo da divindade no meio da sarça, sem a consumir. Êxodo 2:2. Maria e a visão de Deus. Falei que a alma santíssima de Maria, no primeiro instante de sua puríssima conceição, viu abstrativamente a divina essência, porque não me foi manifestado que visse a glória essencial. Entendo que este privilégio foi especial para a Santíssima Alma de Cristo como devido e resultante de sua união substancial com a divindade na pessoa do Verbo. Nem um só instante deixaria de estar pelas faculdades da alma unida com a divindade por sua graça e glória, como aquele homem, Cristo nosso bem, começou a ser juntamente homem e Deus, também começou a conhecer e amar a Deus como compreensor. A alma de sua Mãe Santíssima, porém, não estava unida substancialmente à divindade, e assim não começou a operar como compreensora, porque entrava na vida como viadora. Mas nesta ordem, sendo quem era a criatura mais imediata à união hipostática, recebeu uma visão a ela proporcionada e a mais próxima da visão beatífica. Embora inferior a esta, foi superior a todas as quantas visões e revelações da divindade tiveram as criaturas, fora da clara visão e fruição da glória. Em certo modo, e por especiais condições, porém, a visão da divindade que gozou a Mãe de Cristo naquele primeiro instante excedeu a visão clara de outros bem-aventurados. Abstrativamente, conheceu ela mais mistério que outros na visão intuitiva. O fato de não ter visto a divindade face a face naquele momento da conceição não impede que depois a visse muitas vezes pelo decurso de sua vida, como diante, direi. Doutrina que me deu a Rainha do Céu sobre este capítulo. Nossa Senhora começa seu magistério. Prometer a minha Rainha e Mãe de Misericórdia que, chegando a escrever os primeiros atos de sua potências e virtudes, dar-me instrução e doutrina para modelar minha vida ao puríssimo espelho da sua. Esta era a principal finalidade de seus ensinamentos. Sendo a grande Senhora fidelíssima, assistindo-me sempre com sua divina presença a me explicar esses mistérios, começou a cumprir sua palavra neste capítulo, falando-me assim. Vivência da doutrina. Minha filha, escrevendo os mistérios de minha santíssima vida, quero que para ti mesma colhas o fruto que desejas. Se com a graça do Altíssimo te dispuseres para me imitar, praticando o que ouvires, a recompensa de teu trabalho será a maior pureza, a perfeição de tua vida. É vontade de meu Filho Santíssimo que empregues todo esforço para aprender o que eu te ensinar, considerando minhas virtudes e ações com todo apreço de teu coração. Ouve-me com atenção e fé, que eu te direi palavras de vida eterna. Ensinar-te-ei o mais santo e perfeito da vida cristã e o mais agradável aos olhos de Deus. Com isto ficarás preparada para melhor receber a luz, na qual te serão revelados os ocultos mistérios de minha vida santíssima e a doutrina que desejas. Primícias para Deus. É ato de justiça devida ao Deus eterno que a criatura, ao receber o uso da razão, dirija-lhe seu primeiro impulso para conhecê-lo, amá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo como seu Criador, único e verdadeiro Senhor. Por natural obrigação, devem os pais guiá-los com cuidado, para que logo procure seu último fim e o encontre aos primeiros atos da razão e vontade. Com empenho deveriam retirá-los das criancices e erros pueris a que a mesma natureza corrompida propende
quando abandonada a si mesma. Se os pais se antecipassem a prevenir o desvio das inclinações de seus filhos e desde a infância os fosse instruído, dando-lhe muito cedo notícia de seu Criador, estariam mais dispostos para logo começar a conhecê-lo e adorá-lo. Minha Santa Mãe, que desconhecia minha privilegiada natureza e sabedoria, fez isto comigo tão pontualmente que, trazendo-me ainda em seu seio, adorava em meu nome o Criador. Dava-lhe por mim suma reverência e ação de graças por me haver criado, suplicando-lhe que me protegesse, guardasse e me desse feliz nascimento. De igual modo, deve os pais suplicar fervorosamente a Deus que, por sua providência, proporcione a graça do batismo a seus filhos e liberte suas almas da servidão do pecado original. Fidelidade a Deus. Se a criatura racional não houver reconhecido e adorado o Criador ao primeiro uso da razão, deverá fazê-lo no momento em que chegue a conhecer pela fé aquele ser e único bem, antes ignorado. Daí em diante deve a alma trabalhar para nunca perdê-lo de vista e sempre temê-lo, amá-lo e reverenciá-lo. Tu, minha filha, deste a Deus esta adoração no decurso de tua vida, mas agora quero que a pratiques com mais perfeição, conforme vou te ensinar. Fixa a vista interior de tua alma em Deus, o ser sem princípio e sem fim. Contempla-o infinito em perfeições, a única e verdadeira santidade, o sumo bem. É o objeto nobilíssimo da criatura, quem deu existência a tudo que é criado e sem ter necessidade de nada. Tudo sustenta e governa. É a perfeita beleza, sem mancha nem defeito algum. Eterno no amor, verdadeiro nas palavras, fidelíssimo nas promessas, o que deu a própria vida entre tormentos, pelo bem de suas criaturas, sem que alguma o haja merecido. Nesta imensa amplidão de bondade e benefícios, espraia teu olhar e ocupa tuas faculdades, sem esquecê-lo nem afastá-lo de ti. Porque com tal conhecimento do sumo bem, seria grosseria e deslealdade esquecê-lo com detestável ingratidão. Esta seria a tua, se depois de haver recebido do Divino Superior a comum e ordinária da fé infusa, teu entendimento e vontade se desviassem do caminho do amor divino. Se alguma vez por fragilidade fizeres, volta quanto antes à sua procura, e humilhada adora o Altíssimo, dando-lhe honra, magnificência e louvor eterno. Sabe que praticar isto por ti e por todas as demais criaturas, deves considerar tua obrigação e desempenhá-la cuidadosamente como quero. Exemplo de Maria Santíssima. Para te exercitares com mais fervor, considere em teu coração o meu exemplo, aquela primeira visão do sumo bem que me feriu o coração de amor e a ele me entreguei toda para jamais perdê-lo. Apesar de tudo, vivia sempre solícita e não sossegava, esforçando-me para chegar até o amagor de meus desejos e afetos. Sendo infinito o objeto, tão pouco o amor há de ter fim e descanso, enquanto não chegar à sua posse. Em seguida, ao conhecimento de Deus e de seu amor, deves conhecer-te a ti mesma, meditando em tua pequenez e fileza. Adverte que essas verdades, bem entendidas e frequentemente meditadas, produzem divinos efeitos na alma. Oração da Filha à Virgem. Senhora minha, de quem sou escrava e a quem de novo me dedico e consagro, não é sem razão que ansiosamente desejava meu coração este dia, para conhecer as graças da vossa maternal dignação e inefável alteza de vossas salutares palavras. Confesso, minha rainha, de todo o meu coração, que não tenho nenhuma boa obra para merecer este benefício e por recompensa. A descrever vossa vida santíssima, julgo tão grande ousadia que, se não fosse por obedecer a vossa vontade e a de vosso filho, jamais mereceria perdão. Recebei, minha Senhora,
este sacrifício de louvor e falai que vossa serva ouve. Soe, docíssima Senhora minha, vossa suavíssima voz aos meus ouvidos, pois tendes palavras de vida. Continuai vossa doutrina e luz para que meu coração se dilate no mar imenso de vossas perfeições e tenha digno motivo para louvar o Todo-Poderoso. Arde em meu peito o fogo que vossa piedade acendeu para eu desejar o mais santo, o mais puro, o mais aceito da virtude a vossos olhos. Sinto, todavia, na parte inferior, a lei repugnante de meus membros, que retarda e embaraça o meu espírito, e tenho razão para temer me impeça o bem que vós, piedosa mãe, me ofereceis. Olhai-me, pois, como filha, ensinai-me como discípula, corrige-me como serva e constrangei-me como escrava. Quando eu afrouxar e resistir, não o desejo voluntariamente, mas por fragilidade poderei recair. Elevai-me ao conhecimento do ser de Deus com sua divina graça, governarei meus afetos para se enamorarem de suas divinas perfeições e unida a Ele não o deixarei. Vós, porém, Senhora e Mãe da sabedoria e do amor formoso, pedi a vosso Filho, não me desampare, pela liberalidade com que agraciou vossa humildade. Lucas 2,48. Rainha e Senhora de toda a criação. Capítulo 17. O mistério da Conceição de Maria Santíssima na interpretação do capítulo 21 do Apocalipse. Primeira parte do capítulo. Encerra tantos e tão ocultos mistérios o privilégio de Maria Santíssima ser concebida em graça que, para me dar maior compreensão deste maravilhoso mistério, declarou-me Sua Majestade muitos que o evangelista São João encerrou no capítulo 21 do Apocalipse. Para expor algo de quanto me foi manifestado, dividirei a explicação em 3 partes, para evitar o cansaço que tão longo capítulo poderia causar se fosse tomado por inteiro. Antes direi a letra, segundo o seu teor, que é o seguinte: E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus. E Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. E disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida ao que tiver sede. Aquele que vencer possuirá essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas pelo que toca aos tímidos, e aos incrédulos, e aos execráveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. Novo céu. Esta é a primeira das 3 partes do texto que explicarei neste capítulo, dividindo-a por seus versos. Vi um novo céu e uma nova terra. Havendo Maria Santíssima saído das mãos do onipotente Deus e já se encontrando no mundo a matéria imediata da qual se formaria a santíssima humanidade do Verbo, que morreria pelo homem, diz o evangelista que viu um novo céu e uma nova terra. Com grande propriedade pôde chamar céu novo aquela natureza e seio virginal. Neste céu começou Deus a habitar por novo modo, diferente daquele que até então havia tido no céu antigo e nas demais criaturas. Além disso, depois do mistério da encarnação,
Também o céu dos bem-aventurados chamou-se novo, porque recebeu novos habitantes, os homens mortais. Só a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima lhe acrescentaram tanta glória, que depois da glória essencial divina, bastou para renovar os céus e lhes dar novo esplendor e formosura. Ainda que lá se encontravam os bons anjos, isto já era tido como coisa antiga e velha. Veio a ser coisa muito nova que, com sua morte, o unigênito do Pai restituísse aos homens o direito da glória perdida pelo pecado, merecendo-a de novo os introduziu no céu, do qual estavam expulsos e impossibilitados de obter por si mesmos. Visto que toda esta novidade teve princípio em Maria Santíssima, quando o evangelista a viu concebida sem o pecado, que era impedimento para todos aqueles bens, disse que viu um novo céu, nova terra. Viu também uma nova terra, porque a terra antiga de Adão era maldita, manchada e ré da culpa e condenação eterna. A terra santa e bendita de Maria, porém, foi nova terra sem a culpa e a maldição do primeiro homem. Tão nova que desde o princípio da criação até Maria Santíssima não se vira outra igual no mundo, tão nova e livre da maldição da terra antiga e velha, que nessa bendita terra renovou-se tudo o restante dos filhos de Adão. Pela terra abençoada de Maria, com ela e nela, ficou bendita, renovada e vivificada a massa terrena de Adão, até esse tempo maldita e envelhecida em sua maldição. Renovou-se toda pela inocência de Maria Santíssima. Como nela principiou esta renovação da humana e terrena natureza, disse São João que em Maria concebida sem pecado viu um novo céu e uma nova terra, e prossegue. Porque desapareceram o primeiro céu e a primeira terra. Era consequente que, vindo ao mundo e aparecendo nele a nova terra e novo céu de Maria Santíssima e seu Filho, homem Deus verdadeiro, desaparecesse o antigo céu e envelhecida terra da humana natureza, agora preservada e livre da culpa, unida hipostaticamente na pessoa do Verbo. Dava nova habitação ao mesmo Deus. Deixou de existir o primeiro céu que Deus criara em Adão, porque manchando-se tornara-se inabitável para Deus. Este antigo céu se foi e surgiu outro céu com a vinda de Maria Santíssima. Houve também novo céu da glória para a natureza humana, não porque se deslocasse ou desaparecesse o empírio, mas porque começou a contar com a presença dos homens durante tantos séculos impedidos de ali entrar. Neste sentido, deixou de existir o primeiro céu, começando o novo pelos merecimentos de Cristo Senhor nosso, que já começavam a brilhar na aurora da graça. Maria Santíssima, sua mãe. Deste modo, desapareceram o primeiro céu e a primeira terra, que até então havia estado sem remédio. E o mar já não existe. O mar de abominação e pecados que inundara e afogara a terra de nossa natureza deixou de existir com a vinda de Maria Santíssima e de Cristo. O mar de seu sangue superabundou e sobrepujou em suficiência ao mar dos pecados. Comparados àquele imenso valor, é certo que qualquer culpa deixa de existir. Se os mortais quisessem aproveitar daquele mar infinito da divina misericórdia e mérito de Jesus Cristo, Senhor nosso, deixariam de existir todos os pecados do mundo, pois o Cordeiro de Deus a todos veio apagar e desfazer. A Nova Jerusalém. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada pelo seu esposo. Todos estes mistérios começavam e fundavam-se em Maria Santíssima. Falando em metáfora, diz o evangelista que a viu na figura da cidade santa de Jerusalém, e etc. Foi-lhe concedido vê-la para melhor conhecer o tesouro que ao pé da cruz lhe seria confiado, e com digno apreço guardaram. Ainda que nenhuma providência poderia equivaler à presença do Filho da Virgem, contudo, ficando São João em seu lugar, era conveniente que fosse instruído de acordo com a dignidade e ofício de suplente de Jesus. Maria, Nova Jerusalém.
pelos mistérios que Deus operou na cidade santa de Jerusalém, era apropriada para símbolo da Mãe do Onipotente, centro e resumo de todas as suas maravilhas. Pela mesma razão, Jerusalém é também figura das igrejas militantes e triunfante, por causa da analogia que essas místicas cidades têm entre si. A todas se estendeu o olhar da generosa águia. São João contemplou de fito, principalmente a Suprema Jerusalém, Maria Santíssima, onde estão impressas e compendiadas todas as graças, dons, maravilhas e excelência das igrejas militante e triunfante. Tudo o que se fez na Jerusalém da Palestina e o que ela e seus habitantes significam será realizado em Maria Puríssima, cidade santa de Deus, com maior admiração e excelência que no resto do céu e terra, com seus moradores. Por isso chama a Jerusalém Nova, porque todos seus dons, grandezas e virtudes são novos e causam nova maravilha aos santos. Nova ainda porque apareceu depois de todos os antigos pais, patriarcas e profetas, cumprindo-se e renovando-se, nela seus clamores, oráculos e promessas. Nova mais uma vez porque sem contágio da culpa, descende da graça por nova ordem, separada da comum lei do pecado. Nova também porque entra no mundo triunfando do demônio e do seu primeiro engano, sendo tal triunfo a coisa mais nova jamais vista no mundo desde seu princípio. Maria é mais celeste que terrestre. Com tudo isto, era novo na terra e dela não poderia proceder, diz, que desceu do céu. Não obstante descender de Adão pela ordem comum da natureza, não vem pelo caminho ordinário do pecado, trilhado por todos os seus predecessores, filhos daquele primeiro delinquente. Somente para esta senhora houve diferente decreto na divina predestinação, e abriu-se nova senda, pela qual viesse ao mundo como seu divino Filho. Na ordem da graça, Cristo e Maria não acompanharam nem foram acompanhados por qualquer outro dos mortais. Deste modo, desceu nova do céu, da mente e vontade divina, enquanto os demais filhos de Adão descendem da terra, terrenos e imaculados por ela. Esta rainha de toda a criação vem do céu, descendente somente de Deus pela inocência e graça. Costumamos dizer vir alguém da família ou solado qual nasceu, porque aí recebeu o ser natural. Considerada sua qualidade de mãe do Verbo eterno, o ser natural que Maria recebeu de Adão é apenas uma sombra comparada ao que recebeu do eterno Pai, para aquela dignidade na graça e participação de sua divindade. Em Maria, este ser de graça é o principal e o da natureza acessório e secundário. O evangelista avisou o principal que desceu do céu e não o acessório que veio da terra, a esposa de Deus. Prossegue dizendo que vinha adornada como esposa ataviada para seu esposo. Para os dias do desposório, busca-se entre os mortais o maior decoro e alinho que se possa encontrar, para adornar a esposa. Ainda que se peçam emprestadas joias, procura-se que nada lhe falte, de acordo com sua posição e estado. Cremos como é forçoso confessar que Maria Santíssima foi esposa da Santíssima Trindade, de tal modo que se tornou mãe da pessoa do Filho. Para esta dignidade foi adornada e preparada pelo mesmo Deus onipotente, infinito e rico sem medida. Que ornato, que preparação, que joias seriam estas com que ataviou sua esposa e mãe para vir a ser digna mãe e digna esposa? Se reservaria porventura alguma joia em seus tesouros? Negaria alguma graça de quanto a seu braço poderoso poderia dar para enriquecer e embelezar? Deixar-la-ia feia e desalinhada em alguma coisa instante? Ou seria escasso e avarento com sua mãe e esposa? Aquele que derrama prodigamente os tesouros de sua divindade sobre as demais almas que, em comparação dela, são menos que servas e escravas de sua casa? Todas confessam com o mesmo Senhor que uma é a escolhida e a perfeita, a quem as demais devem reconhecer, pregar e enaltecer por imaculada e felicíssima entre as mulheres. Admiradas, com júbilo e louvor, perguntam: quem é esta que surge como a aurora, formosa como a lua, escolhida como o sol e terrível como exército bem ordenados?
Esta é Maria Santíssima, esposa única e mãe do Onipotente, que desceu ao mundo adornada e preparada para seu esposo e seu filho. Esta aparição foi com tantos dons da divindade que sua luz a tornou mais aprazível que a aurora, mais formosa que a lua, mais escolhida e singular que o sol, e mais forte e poderosa que todos os exércitos de santos anjos. Desceu ataviada e preparada por Deus, que lhe deu tudo quanto quis e quis lhe dar tudo quanto pôde. Pôde dar tudo o que não era ser Deus, o mais próximo de sua divindade, o mais distante do pecado, o quanto uma pura criatura pudesse receber. Este abandono não teria sido completo se água lhe faltara, e esta falta existiria se em algum momento carecesse da inocência e graça. Sem isto, nada seria suficiente para torná-la formosa, pois as joias da graça cairiam sobre um rosto afeado de natureza maculada pelo pecado, ou sobre uma veste manchada de repugnante. Sempre teria alguma nódoa cuja sombra jamais poderia desaparecer de todo, por mais diligências que se fizessem. Isso não era decoroso para Maria, mãe e esposa de Deus, e não sendo para ela, não o seria também para ele. Neste caso, a teria adornado com amor de esposo e cuidado de filho, pois, dispondo do mais rico e precioso tecido, teria usado outro manchado e velho para vestir mãe, esposa e a si mesmo. Já é tempo que o entendimento humano se abra e se expanda na honra de nossa grande rainha. Quem pensar ao contrário, baseada em outra opinião, se retraia e não ouse despojá-la do adorno de sua imaculada pureza no instante de sua divina conceição. Com a força da verdade e luz na qual vejo esses inefáveis mistérios, confesso uma e muitas vezes que todos os privilégios, graças, prerrogativas, favores e dons de Maria Santíssima, inclusive de ser mãe de Deus, conforme me é dado a entender, todos dependem e se originam do fato de ter sido imaculada e cheia de graça em sua puríssima conceição. Sem este benefício, todos os outros pareceriam disformes e coxos, ou suntuosos edifícios sem alicerce sólido e proporcionado. Todos referem-se com certa ordem e concatenação à pureza e inocência de sua imaculada conceição. Por esta razão, no decurso dessa história, foi necessário falar tantas vezes nesse mistério, desde os decretos divinos para a formação de Maria e de seu Filho Santíssimo enquanto homem. Agora não me alongo mais sobre isto, advirto, porém, a todos, que a Rainha do Céu estimou tanto o adorno e formosura que seu filho e esposo lhe deu, que na mesma medida se indigna contra aqueles que, com teimosia e disputas dele, pretendem despojá-la e afeiá-la, quando seu Filho Santíssimo se dignou ostentá-la ao mundo tão adornada e formosa, para a glória sua e esperança dos mortais. Prossegue o evangelista. Tabernáculo de Deus. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, e eles serão seu povo. Grande, forte e eficaz é a voz do Altíssimo para mover e atrair a si toda criatura. Tal foi a voz que São João ouviu do trono da Beatíssima Trindade, e que ele absorveu a atenção para considerar o tabernáculo de Deus. Assim lhe fora pedido para que, atento e circunspecto, conhecesse o mistério que lhe era revelado. Vê o tabernáculo de Deus com os homens, vivendo com eles como seu Deus e eles como seu povo. Esse mistério se resumia em ver Maria Santíssima descer do céu, como tenho dito. Estando este divino tabernáculo de Deus no mundo, era consequente que o mesmo Deus estivesse também com os homens, pois vivia e estava em seu tabernáculo inseparável dele. Foi como se dissera o evangelista: se o rei colocou sua casa e corte no mundo, é para ir nela residir. De tal modo, Deus habitaria neste seu tabernáculo, que dele tornaria a forma humana. Nesta forma humana, seria morador no mundo, habitando com os homens para dele ser Deus e eles serem seu povo, povo recebido por herança de pai e mãe. E por seu filho, o Pai criou todas as coisas. João 1:2. E las deu por herança de eterna geração divina,
Como homem, o Filho nos redimiu em nossa natureza, tornou os irmãos seus e assim nos conquistou para o seu povo como herança paterna. Eu acho que é Timóteo 2,14. Por razão de sua natureza humana, somos ainda sua legítima herança recebida de sua Mãe Santíssima. Ela lhe deu a forma humana na qual ele nos adquiriu para si. Ainda mais, mãe sua, filha e esposa da Beatíssima Trindade, Maria era senhora de toda a criação. Logo, seu filho vinha a ser o herdeiro de todas as suas propriedades, o que as humanas leis, dentro da razão natural, concedem, não havia de ser recusado pelas divinas. O homem é mais beneficiado que os anjos. Saiu esta voz do trono por ministério de um anjo que me parece com santa inveja diria ao evangelista: contemple o tabernáculo de Deus com os homens, para viver com eles como com seu povo. Será seu irmão e tomará forma neste tabernáculo de Maria, que vês descer do céu a ser concebida. Alegremente podemos responder a estes celestiais cortesãos que o tabernáculo de Deus fica muito bem conosco, pois é nosso e por ele Deus também será nosso tabernáculo. Deste receberá ele vida e sangue para oferecer por nós e nos conquistar para seu povo. Viverá conosco como em sua casa e morada, pois o receberemos sacramentado. E seremos transformados em tabernáculos para ele. Fiquem satisfeitos os espíritos angélicos com seus irmãos, maiores e menos necessitados que os homens. Nós somos os pequeninos e doentes a reclamar cuidados e benefícios de nosso pai e irmão. Venha ao tabernáculo de sua e nossa mãe e tome forma humana em suas virginais entranhas. Esconda-se a divindade, viva conosco em nós, tenhamos-la tão próxima que seja nosso Deus e nós, seu povo e morada. Admirem-se os anjos e arrebatados por tantas maravilhas, o bendigam. Quanto a nós, os mortais, enchamo-nos de gozo, acompanhando-os no mesmo louvor, admiração e amor. Prossegue o texto, o mistério da dor. E Deus enxugará todas as suas lágrimas e seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem mais dor. Com a redenção humana, cujo penhor nos foi dado pela conceição de Maria Santíssima, enxugaram-se as lágrimas que o pecado arrancara dos olhos dos mortais. Para quem se aproveitar das misericórdias do Altíssimo, do sangue e méritos de seu Filho, de seus mistérios e sacramentos, dos tesouros de sua santa Igreja, da intercessão de sua Mãe Santíssima, para obtê-los não há morte, nem dor, nem pranto. A morte do pecado e todo o antigo que dela resultou já deixou de existir e se acabou. Romanos 5,3. O verdadeiro pranto sepultou-se com os filhos da perdição, no abismo onde não há salvação. A dor das penalidades não é pranto nem dor verdadeira, mas apenas aparente, podendo coexistir com a verdadeira e suma alegria. Aceita com resignação, é de inestimável valor, e como prova de amor, o Filho de Deus exigiu-a para si, para sua mãe e para seus irmãos. Paciência e alegria na dor. Tampouco se ouvirão clamores e lamentos. Os justos e sábios, como exemplo de seu mestre e de sua mãe humilíssima, aprenderão a calar com a singela ovelha, quando levada para a vítima do sacrifício. Isaías 53, 7. O direito da fraca natureza em se aliviar com lamentos e queixas será renunciado pelos amigos de Deus. Vindo humilhado até ignominiosa morte de cruz para reparar os danos de nossa impaciência. Filipenses 2, 8. À vista de tal exemplo, como se há de consentir de nossa natureza se altere e grite o sofrimento? Como se há de permitir atitudes contra a caridade quando Cristo veio estabelecer a lei do amor fraterno? Volta o evangelista a repetir que não haverá mais dor, porque se algum haveria de subsistir para os homens, seria a dor dos pecados. Para remediar esta enfermidade, foi tão suave medicação a encarnação do Verbo no seio de Maria Santíssima, que essa dor já se tornou doce e causa de alegria. Não merecendo mais o nome de dor, pois contém em si o sumo e verdadeiro gozo. Havendo este gozo entrado no mundo, foram-se as primeiras coisas, as dores e rigores
ineficazes da antiga lei, porque tudo se amenizou e se extinguiu com a abundância da graça da lei evangélica. Por isto, acrescenta, eis que renovo todas as coisas. Esta voz saiu daquele que estava sentado no trono, declarando-se por autor de todos os mistérios da nova lei evangélica, começando esta renovação por coisa tão singular e jamais imaginada pelas criaturas, como foi a encarnação do unigênito do Pai. De mãe virgem puríssima, era necessário que, para ser tudo novo, não houvesse em sua Mãe Santíssima coisa alguma velha e antiga, como o pecado original é quase tão antigo quanto a natureza humana. Se a Mãe do Verbo tivera, Deus não houvera feito nova todas as coisas. Fé e gratidão. E disse-me, escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. E disse-me, está feito. Ao nosso modo de falar, Deus sente muito que se esqueçam as grandes obras de amor que realizou por nós na encarnação e redenção. Para a recordação de tantos benefícios e censura de nossa ingratidão, manda que sejam escritas. Deviam os mortais gravá-las em seus corações e temer a ofensa que contra Deus cometem com tão grosseiro e execrável esquecimento. É verdade que os católicos ainda creem nesses mistérios, contudo, pelo descanso que mostro em nos agradecer e recordar, parece que os negam tacitamente, vivendo como se neles não crescem. Como censura de sua condenável ingratidão, diz o Senhor que essas palavras são verdadeiras e muito dignas de fé. Sendo assim, considere-se a dureza e a surdez dos mortais, em não se darem por entendidos de verdade digníssimas de fé e eficazes para mover o coração humano e vencer sua rebeldia. Verdadeiras e digníssimas de fé deveriam ser impressas na memória, meditadas e ponderadas como certas infalíveis e realizadas por Deus para cada um de nós. Deus é imutável. Todavia, como Deus não se arrepende dos seus dons, Romanos 11:29, nem retira o bem que faz, ainda que desobrigado pelos homens, diz que já está feito. Apocalipse 21:6. É como dizer que por nossa ingratidão não retrocederá em seu amor. Tendo enviado ao mundo Maria Santíssima sem culpa original, já dá por realizado tudo o que pertence ao mistério da encarnação. Estando Maria Puríssima na terra, parece que o Verbo eterno não poderia continuar só no céu, sem descer para assumir a carne humana em seu seio. Reafirma tudo isto dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra, princípio e fim, encerro a perfeição de todas as obras. Se as principiei, é para levá-las à perfeição do seu último fim. Assim farei por meio de Cristo e Maria. Por eles começarei e acabarei todas as obras da graça. E através do homem atrairei todas as outras criaturas a mim, último destino e centro onde repousa a fonte da vida. Ao sedento, darei gratuitamente da fonte da vida, e o que vencer possuirá essas coisas. Quem entre todas as criaturas se antecipou a Deus para lhe dar conselho, Romanos 11:34-35. Ou alguma dádiva que existisse retribuição? Assim fala o apóstolo, para se entender que tudo quanto Deus faz e fez e tem feito aos homens foi grandiosamente sem qualquer obrigação. A nascente das fontes não devem suas águas a quem nela vai beber livre e gratuitamente. Se todos não participam de seu manancial, não é culpa da fonte, mas de quem não vai beber. Não obstante, ela está convidando e se oferecendo com generosidade e alegria. E porque muitos não se aproximam e não se procuram, ela mesma vai em busca de quem a receba, vertendo sem parar, tão de graça a todos se oferece. Ó censurável tibieza dos mortais, ó abominável ingratidão, o Senhor nada nos deve e tudo nos deu e dá de graça. A maior de todas suas graças e benefícios foi haver-se feito o homem morrido por nós, porque neste favor deu-se a si mesmo inteiramente. Deixou correr o caudal da divindade, Salmo 45:5, até encontrar nossa natureza e unir-se com ela e conosco. Como é possível que, estando tão sedentos de honra, glória e deleites, não cheguemos a beber nesta fonte?
Isaías 55:1, que tudo nos oferece de graça? Já perceba o motivo. É porque nós estamos sedentos da verdadeira glória, honra e descanso, mas suspiramos pela ilusória e aparente. Inutilizamos as fontes da graça, que Jesus Cristo, nosso bem, nos abriu com os méritos de sua morte. Mas a quem tiver sede da divindade e da graça, diz o Senhor, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da vida. Oh, quanta dor e pena que, havendo-se aberta a fonte da vida, haja tão poucos sedentos por ela, e tantos corram as águas da morte. Entretanto, quem vencer em si o mundo, o demônio e a morte, possuirá essas coisas. Diz que a possuirá porque, sendo-lhes dadas de graça, poderia temer que alguma ocasião lhe fossem negadas ou retiradas. Para las garantir, diz que lhes serão dadas em posse, sem limite nem restrições. Recompensa dos predestinados. Nova e maior afirmação é dada pelo Senhor. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Se Deus nos fez seus filhos, é claro que nos tornamos herdeiros de seus bens. Romanos 8:17. Sendo herdeiros, ainda que toda herança seja gratuita, possuímos-la com a mesma segurança dos filhos em relação aos bens de seu pai. Pai e Deus juntamente, infinito em atributos e perfeições, quem poderá dizer o que ele oferece ao fazer em seus filhos? Em sua herança divina estão compreendidos o amor paternal, a conservação, a vocação, a vivificação, a justificação, os meios para alcançá-la e, finalmente, a glorificação. 1 Coríntios 2:9. No estado de felicidade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pode o coração humano sentir. Tudo isto é para os que venceram e foram filhos corajosos e verdadeiros. Os réprobos. Aos tímidos, porém, aos execráveis, incrédulos, homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Neste tremendo rolamento inscreveram-se por suas próprias mãos inumeráveis filhos da perdição. Infinito é o número dos nécios, que as cegas escolheram a morte para se chegaram o caminho da vida, fecharam o caminho da vida. Não que ele esteja escondido aos que têm olhos, mas porque os cerram a luz. Deixam-se fascinar e obscurecer pelos embustes de Satanás, que a diversas inclinações e paixões humanas oferece o veneno disfarçado nas múltiplas beberagens dos vícios que os homens apetecem. Os tímidos são os que já querem e já não querem, sem que haja saboreado o maná da virtude nem trilhado o caminho da vida eterna. Este se lhes apresenta insípida e insuportável, sendo que o jugo do Senhor é suave e seu peso muito leve. Mateus 11:30. Enganados por este modo, deixam-se vencer mais pela covardia do que pela dificuldade. Os incrédulos ou não aceitam as verdades reveladas, como os hereges, pagãos e infiéis, ou as creem para outros e não para si mesmos. Deste modo, têm uma fé morta e agem como descrentes, excluídos da vida eterna. Os execráveis seguem os vícios sem medida nem freio, gloriam-se da maldade e não se importam de praticá-la. Tornam-se asquerosos a Deus, execráveis e malditos, chegando ao estado de obstinação e quase impossibilidade para fazer o bem. Afastam-se do caminho da eterna vida, como se não fossem criados para ela. Retiram-se de Deus, de suas bênçãos e graças, tornando-se detestáveis ao Senhor e aos seus santos. Os homicidas, sem temor nem respeito pela divina justiça, usurpam a Deus o direito do Supremo Senhor para governar, punir, vingar as injúrias. Merecem ser medidos pela mesma medida que usaram para medir e julgar os outros. Lucas 6:38. Os fornicadores, por um breve e imundo prazer apenas satisfeito e logo detestado, se nunca saciar o desordenado apetite, pospõem a amizade de Deus. Desprezam os eternos deleites que, saciando, são sempre mais apetitosos e satisfazendo jamais se esgotam. Os feiticeiros acreditam e confiaram nas falsas promessas do dragão disfarçado com a aparência de amigo. Enganados, perverteram-se para enganar e perverter os outros. Os idólatras,
Procurando a divindade, não a encontraram. Estando ela tão perto de todos, atribuíram-na a quem não podia ter, pois era conferida aos ídolos pelos seus fabricantes. Inanimadas sombras da verdade, cisternas sem fundo, incapazes de conter a grandeza do verdadeiro Deus. Os mentirosos opõem-se à suma verdade que é Deus, colocam-se no extremo oposto a ele, privam-se de sua retidão e virtude, confiando mais na falsidade do que no autor da verdade e de todo o bem. O tanque de fogo e enxofre. Diz o evangelista ter ouvido que da parte de todos estes será o ardente tanque de fogo e enxofre que é a segunda morte. Ninguém poderá isto arguir a divina equidade e justiça. Justificou sua causa com a grandeza de seus benefícios e misericórdia sem número. Desceu do céu para viver e morrer entre os homens e resgatou-os para preço de sua vida, com o preço de sua vida e sangue. Deixou inúmeras fontes de graça em sua santa igreja, sendo a maior de todas a mãe da mesma graça e da vida, Maria Santíssima, cujo meio a podemos alcançar. Se de todos estes favores e tesouros os mortais não quiserem se aproveitar e deixando a herança da vida por momentâneo deleite seguirem a da morte, não é muito que colham o que semearam. Sua parte será o fogo eterno naquele pavoroso abismo de enxofre, onde não há redenção nem esperança de vida, por haverem corrido da segunda morte e condenação. Ainda que esta morte, por sua eternidade infinita, mais feia e abominável foi a primeira morte do pecado, voluntariamente escolhida pelos réprobos. Foi morte da graça causada pelo pecado, que se opõe à bondade e santidade infinita de Deus, ofendido quando devia ser adorado e reverenciado. A morte da condenação é justo o castigo aplicado pelo atributo da retíssima justiça, a quem merece ser punido. Deus é exaltado e engrandecido por esse atributo, assim como pelo pecado foi desprezado e ofendido. Seja ele temido e adorado por todos os séculos. Amém.